Você já parou para pensar em qual estrada a sua vida está seguindo hoje? Jesus, em seu Sermão do Monte, disse que existem apenas dois caminhos. Um é largo, espaçoso, cheio de distrações, prazeres e promessas rápidas, mas que conduz inevitavelmente à perdição. O outro é estreito, apertado, muitas vezes solitário, exigindo renúncia e disciplina, mas que conduz à vida eterna. Essa é uma das declarações mais desconfortáveis e, ao mesmo tempo, mais reveladoras de toda a Escritura. Não há terceira opção, não há meio termo. Ou você está no caminho estreito que leva à vida, ou está no caminho largo que conduz à morte. Essa metáfora é um verdadeiro soco na consciência, porque nos obriga a olhar para dentro e perguntar: será que eu estou vivendo uma fé genuína, marcada pela obediência a Cristo, ou estou apenas me enganando, acomodado em um cristianismo superficial e confortável? Augustus Nicodemos costuma enfatizar que o maior perigo para o cristão não está fora da igreja, mas dentro dela, quando nos iludimos pensando que já estamos seguros, enquanto nossos passos seguem em direção contrária ao que Cristo ordenou. Jesus não disse que o caminho estreito seria fácil. Pelo contrário, ele alertou que são poucos os que o encontram. Isso significa que, se você deseja segui-lo de verdade, precisará enfrentar resistência, oposição e até mesmo renunciar a coisas que ama, porque a porta estreita não permite carregar bagagens do mundo. Por outro lado, o caminho largo é confortável, é popular, é o caminho da maioria. Nele não há restrições, não há confronto, não há exigências, mas há uma sentença final: destruição. A pergunta que fica é: em qual desses caminhos você está hoje? Essa reflexão não é apenas teórica, ela é profundamente prática e urgente, pois cada decisão que você toma, cada escolha que orienta a sua vida, está definindo silenciosamente o rumo da sua eternidade. Você já percebeu como é fácil acreditar que algo é verdade simplesmente porque muitas pessoas acreditam? Essa é a perigosa ilusão da maioria. O coração humano tem a tendência de se sentir seguro quando está na multidão, como se o número de vozes fosse suficiente para validar uma ideia. Mas a palavra de Deus nos alerta de maneira direta: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Êxodo 23:2. A multidão, na maior parte da história bíblica, raramente esteve do lado da verdade. No dilúvio, apenas 8 pessoas foram salvas. No deserto, quase toda a geração de Israel pereceu por incredulidade, ainda que marchassem unidos. Na crucificação de Jesus, foi a multidão que gritou: crucifica-o! O perigo de seguir a maioria está em acreditar que quantidade é sinal de autoridade espiritual. Mas o Evangelho nos mostra exatamente o contrário. Deus sempre preservou um remanescente fiel, pequeno, muitas vezes invisível aos olhos humanos. A ilusão da maioria gera conforto temporário, mas nos afasta do discernimento espiritual. A voz popular nunca substitui a voz de Deus. Seguir a multidão pode significar caminhar diretamente para longe da verdade, enquanto seguir a Cristo significa, muitas vezes, andar contra a corrente, suportar críticas e até mesmo caminhar sozinho. Esse é o teste da fé verdadeira: resistir ao instinto de se esconder na massa e ousar permanecer firme naquilo que a Escritura afirma, ainda que sejamos minoria. Jesus não deixou esse assunto em aberto. Ele foi direto, sem rodeios, quando disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Essa advertência deveria estremecer nossa consciência, porque aqui ele não está falando de descrentes ateus ou pagãos distantes da fé. Ele está falando de muitos que, aparentemente, estão dentro do caminho religioso, mas que, na prática, caminham pela estrada larga que leva à destruição.
A porta larga representa uma vida de fé sem renúncia, sem transformação, sem cruz. É a religião confortável, moldada ao gosto do homem, que não exige arrependimento genuíno nem obediência ao Senhor. É o evangelho da conveniência, onde se escolhe o que agrada e se ignora o que confronta. É o caminho da maioria, mas é também o caminho da morte. Quando Jesus usa a palavra muitos, ele nos força a encarar uma realidade perturbadora. A maioria das pessoas que tem contato com o evangelho não está de fato entrando no reino. Estão enganadas, achando que estão seguras, mas se dirigem à perdição. Essa é uma advertência que corta fundo, porque nos leva a pensar em quantos que hoje lotam templos e catedrais talvez não tenham passado pela porta estreita da fé verdadeira. E aqui está a tensão que Nicodemos sempre destaca em suas pregações. Não basta dizer Senhor, Senhor, não basta carregar um título religioso, não basta fazer parte de uma instituição. O chamado de Cristo é radical. Entrar pela porta estreita significa morte para o ego, abandono do pecado e submissão total ao senhorio de Jesus. Essa advertência nos deixa diante de uma escolha clara e inegociável. Ou seguimos com a maioria pela porta larga, confortável e popular, ou seguimos com o pequeno rebanho pela porta estreita, difícil e impopular, mas que conduz à vida. Quando Jesus fala sobre os dois caminhos, ele deixa claro que a porta larga e o caminho espaçoso são atraentes justamente porque são fáceis. É o caminho da multidão. É aquele que não exige renúncia, não exige carregar a cruz, não exige negar a si mesmo. É o caminho em que todos parecem estar rindo, se divertindo e vivendo sem preocupações espirituais. Mas por trás dessa aparente liberdade, existe uma prisão espiritual invisível. A sedução da multidão é poderosa. É como uma correnteza. Quem entra nela é arrastado sem esforço. Muitos acreditam que estão vivendo em paz, mas na verdade estão apenas seguindo um fluxo que conduz ao abismo. E aqui está o perigo. A multidão sempre legitima o erro. Quando muitos estão fazendo, parece certo. Quando todos estão vivendo de determinada maneira, parece normal. Mas a palavra de Deus alerta: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. O caminho mais fácil é sempre o mais confortável para a carne. Ele não exige santidade, não exige obediência à Escritura, não exige arrependimento, e é justamente por isso que tantos o escolhem. Mas essa escolha revela não apenas a fraqueza humana, mas também o engano satânico, que adora mascarar destruição com prazer imediato. Muitos hoje vivem em meio a uma escolha silenciosa: seguir a cruz de Cristo, ou se misturar na multidão que prefere os caminhos mais fáceis. Esse roteiro foi construído para confrontar o coração e provocar uma reflexão profunda. A sua vida tem mostrado obediência ao chamado de Jesus ou apenas um conformismo com o que o mundo dita? Se essa mensagem já está falando com você, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também escrever nos comentários uma frase que expresse sua decisão, como por exemplo, eu sigo a cruz de Cristo. Isso fortalece nossa comunidade e leva essa mensagem a muito mais pessoas. O alerta de Jesus é claro: se você está escolhendo o caminho onde tudo é mais simples, onde nada precisa ser abandonado, onde não há confronto com o pecado, então você está andando com a multidão e a multidão está caminhando em direção à perdição. Na Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que preferiram seguir a voz da maioria, a pressão da multidão, em vez de permanecerem fiéis à vontade de Deus, e o resultado foi trágico. Um dos casos mais conhecidos é o do povo de Israel no deserto. Depois de terem sido libertos do Egito com sinais poderosos, eles se deixaram levar pela murmuração coletiva, pelo medo e pela incredulidade. Quando Deus os chamou a confiar e entrar na terra prometida,
Preferiram ouvir os 10 espias incrédulos ao invés de confiar na promessa. O resultado? Uma geração inteira morreu no deserto sem experimentar aquilo que o Senhor havia preparado. Outro exemplo está na vida de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para ser lembrado como um rei justo, mas sua maior fraqueza foi buscar agradar ao povo em vez de obedecer a Deus. Quando o Senhor lhe ordenou destruir completamente os amalequitas, Saul poupou o melhor do rebanho e o rei inimigo, justificando-se com a desculpa de que o povo queria assim. Foi a decisão de se render à pressão da multidão que lhe custou o trono e o favor de Deus. E não podemos esquecer de Pilatos. Diante de Jesus, ele reconheceu que não havia culpa alguma naquele homem, mas cedeu ao grito da multidão que clamava: "Crucifica-o!" Pilatos escolheu agradar aos homens, lavar as mãos da responsabilidade e entrou para a história como o juiz covarde que entregou o Filho de Deus à morte. Esses exemplos nos mostram uma verdade dura. Seguir a multidão quase sempre leva à perdição. O caminho de Deus nunca foi o mais popular, mas é o único que conduz à vida. Quando falamos em carregar a cruz e permanecer fiel até o último instante, não estamos tratando de algo teórico ou distante. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que viveram exatamente isso, e suas histórias não são apenas narrativas antigas, mas convites vivos para que nós mesmos sigamos o mesmo caminho. Pense, por exemplo, em Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele pregava com ousadia, cheio do Espírito Santo, e diante de seus acusadores não negociou a verdade. Enquanto pedras esmagavam seu corpo, seus lábios proferiam palavras que só poderiam vir de um coração transformado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Estevão não escolheu o conforto, não buscou a fuga. Ele escolheu a cruz, e sua fidelidade ecoa até hoje como um testemunho inabalável de fé. Outro exemplo é o do apóstolo Paulo. Quantas vezes ele foi açoitado, preso, humilhado? Ele mesmo declara em 2 Coríntios 11 todas as marcas de sofrimento que carregava em seu corpo por amor a Cristo. Ainda assim, Paulo nunca desistiu, nunca voltou atrás. Ele podia ter tido uma vida tranquila como fariseu respeitado, mas decidiu seguir o caminho estreito e difícil, o caminho da cruz. No fim de sua vida, suas palavras soam como um hino de vitória. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E como não lembrar do próprio Senhor Jesus? Ele é o maior exemplo de quem escolheu a cruz, não apenas de forma simbólica, mas literal. Ele poderia ter pedido legiões de anjos para livrá-lo. Poderia ter evitado o sofrimento, mas decidiu beber até a última gota do cálice da obediência ao Pai. Ele nos mostrou com sangue e lágrimas que fidelidade não é um discurso bonito, mas uma entrega total. Esses exemplos não estão na Escritura para serem admirados à distância, como quadros pendurados em uma parede. Eles estão ali para confrontar a nossa vida, para nos perguntar: até onde você está disposto a ir por amor a Cristo? Quando a pressão vier, quando o custo da fé parecer alto demais, você lembrará de Estevão, de Paulo e, sobretudo, de Jesus, e encontrará coragem para permanecer firme. A cruz não é um peso que nos destrói, mas o caminho que nos conduz à verdadeira glória. Quem escolhe a cruz, escolhe também a vida eterna. Quando olhamos para a vida de Jesus, percebemos algo profundamente desconfortável para a nossa lógica humana. O Filho de Deus não foi seguido pela maioria, mas rejeitado, desprezado e deixado sozinho. O Evangelho de João nos lembra: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1:11. Essa é uma das declarações mais impactantes sobre a vida de Cristo. Ele não conquistou multidões para permanecer com ele até o fim. Ao contrário, muitos o abandonaram quando perceberam que seu caminho não era de glória terrena, mas de renúncia, cruz
e humilhação. Isso nos mostra uma verdade dolorosa, mas essencial. Seguir a Cristo nunca foi uma caminhada de maioria. É um chamado à solidão, à renúncia e, muitas vezes, ao desprezo do mundo. A própria cruz é o símbolo da rejeição humana e da aceitação do Pai. Ali, Jesus esteve cercado de zombadores, mas quase sozinho em companheiros. Apenas alguns discípulos permaneceram próximos, e entre eles, uma minoria fiel. A solidão de Cristo aponta para uma realidade espiritual. A fé verdadeira não é sobre estar do lado da maioria, mas sobre permanecer do lado da verdade, mesmo que isso custe isolamento. O caminho da cruz é estreito e é justamente por isso que poucos o encontram. Seguir a Cristo significa aceitar a rejeição de muitos, mas também significa experimentar a aprovação de Deus. E aqui está a reflexão que precisa nos sacudir. Será que estamos buscando a aceitação das multidões ou a fidelidade ao Evangelho? Porque se até o próprio Cristo foi rejeitado, não devemos nos surpreender quando a obediência ao Senhor nos fizer experimentar a mesma solidão. Vivemos uma época em que o cristianismo se tornou, em muitos lugares, um fenômeno de massa. Igrejas lotadas, multidões em eventos religiosos, templos cheios todos os domingos e, no entanto, um vazio espiritual que impressiona. A popularidade não é sinônimo de fidelidade a Cristo. O cristianismo das massas, aquele que busca agradar o maior número de pessoas, geralmente dilui a verdade para não ofender. Ele cria um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem exigência de santidade. O cristianismo popular é perigoso porque oferece uma fé confortável, sem confrontos, que agrada o coração humano, mas não transforma. Ele se alimenta de slogans motivacionais, músicas emocionais e promessas fáceis. A multidão gosta, aplaude e consome, mas não se converte verdadeiramente. O problema, como Nicodemos enfatiza, é que essa multidão se torna um rebanho enganado, convencido de que está no caminho da salvação quando, na verdade, segue apenas um produto religioso. As massas sempre preferiram um Messias que oferecesse pão e espetáculo, não um Senhor que exigisse carregar a cruz. Foi assim nos dias de Jesus, quando muitos o seguiam pelas curas e milagres, mas o abandonaram quando ouviram as palavras duras sobre discipulado. O cristianismo popular cria exatamente esse ambiente. Pessoas que conhecem a religião, mas não conhecem o Cristo verdadeiro. Por isso, Nicodemos adverte: não se deixe levar pela onda da maioria. A verdade de Deus nunca depende da quantidade de aplausos. Ela permanece firme, ainda que seja rejeitada por todos. O caminho estreito nunca será o mais popular, mas é o único que conduz à vida. Quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Ele não estava apresentando uma metáfora suave ou um convite simbólico. A cruz, no contexto do primeiro século, era um instrumento de humilhação, dor e morte. Ouvir essas palavras era escandaloso. Para os discípulos, significava entender que seguir Cristo não era um caminho de honras humanas, mas de entrega radical. A cruz não é um ornamento que colocamos no pescoço, mas uma marca que carregamos no coração. Ser cristão é, em essência, viver com a consciência de que a fé em Cristo nos chama a morrer diariamente para os desejos egoístas, para a vanglória, para o amor desordenado pelo mundo. O verdadeiro discípulo é aquele que entende que sua identidade não está na aceitação dos homens, mas no selo da cruz de Cristo, que o separa do mundo e o une ao Senhor. Augustus Nicodemos costuma destacar que a cruz é o maior divisor de águas da humanidade. De um lado, estão aqueles que a rejeitam e buscam uma religião de conveniência. Do outro, aqueles que a abraçam e, mesmo sendo rejeitados, encontram vida.
A cruz não é apenas o ponto central da história da redenção, mas também a marca inconfundível de quem realmente pertence a Jesus. É por isso que Paulo declarou: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. A verdadeira glória do cristão não está em seus feitos, nem em seu prestígio, mas em ser identificado como alguém que morreu para o mundo e vive unicamente para Cristo. E aqui fica o desafio. Você carrega a cruz como identidade ou apenas como símbolo? Porque a diferença entre o verdadeiro discípulo e o religioso superficial está justamente aí. Aqui chegamos a um ponto que não pode ficar apenas no campo teórico. Falar sobre seguir a Cristo e carregar a cruz é inspirador. Mas a grande questão é: como isso se aplica no meu dia a dia? Como eu posso discernir se estou, de fato, vivendo como discípulo de Jesus, ou se apenas sigo a multidão, sendo mais um no meio do barulho religioso? O primeiro passo é observar o coração diante das escolhas difíceis. A cruz aponta sempre para a renúncia, enquanto a multidão aponta para a conveniência. Se a sua decisão espiritual é tomada pela facilidade, pelo aplauso ou pelo ganho pessoal, há um indício de que você está andando com a multidão. Mas se a sua decisão traz sacrifício, renúncia de si mesmo e muitas vezes até dor, então você está mais próximo da cruz. Outro ponto é observar a fonte da sua motivação. Quem segue a multidão busca aprovação social, reconhecimento ou conforto espiritual. Quem segue a cruz busca agradar somente a Deus, ainda que isso lhe custe o reconhecimento do mundo ou até mesmo a incompreensão de pessoas próximas. Discernir também passa por olhar para a consistência da vida. A multidão é inconstante, age por emoção, se move de acordo com as circunstâncias. Já aquele que carrega a cruz tem firmeza, mesmo quando as coisas não vão bem, permanece fiel, mesmo quando os aplausos cessam, continua obedecendo. E talvez o teste mais profundo seja perguntar: a minha fé me custa algo? Porque a cruz sempre custa. Se a sua fé nunca exige sacrifício, nunca traz renúncia, nunca o chama a abrir mão de algo que ama, há o perigo de você estar apenas caminhando na sombra da multidão e não sob o peso real da cruz. O Evangelho da cruz não promete facilidade, mas fidelidade. E é exatamente nisso que o verdadeiro discípulo é provado. E você, quando olha para a sua vida hoje, consegue identificar mais sinais de cruz ou de multidão? Ser fiel a Deus nunca foi e nunca será um caminho de aplausos e aceitação universal. Ao contrário, a fidelidade geralmente custa caro. A Bíblia nos mostra que os profetas, os apóstolos e até o próprio Cristo foram rejeitados, criticados e muitas vezes deixados sozinhos. Jesus afirmou: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. João 15:18. Seguir a Cristo é caminhar contra a maré de uma sociedade que ama as trevas mais do que a luz, e essa escolha sempre gera desconforto e oposição. A fidelidade pode te custar amizades, pode te isolar em determinados ambientes de trabalho, pode até te separar de familiares que não compreendem sua devoção, mas é justamente nesse peso de rejeição que se revela a verdadeira coragem espiritual. Permanecer firme quando todos parecem apontar o dedo, suportar a solidão com o coração cheio de esperança e receber as críticas não como derrotas, mas como confirmação de que você está trilhando o mesmo caminho estreito que o Senhor trilharia. A fidelidade não é negociável. Ela não pode ser suavizada para evitar atritos, nem pode ser vendida em troca de aplausos. A crítica dói, a rejeição fere e a solidão pesa. Mas é nesse terreno árido que Deus forma homens e mulheres de caráter inabalável.
É nesse deserto que ele prova os seus escolhidos e os fortalece para suportar até o fim. A grande pergunta que fica é: você está disposto a pagar esse preço? A abrir mão da aprovação humana para viver debaixo do olhar aprovador de Deus? No final de tudo, depois de atravessarmos a reflexão sobre vida, morte, juízo e eternidade, resta apenas uma pergunta que cada pessoa precisa responder: quem é Jesus para você? Essa não é uma questão teórica, nem um debate filosófico. É a decisão que separa o destino eterno da alma. Jesus disse em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não existe meio termo. Ou você o recebe como Senhor e Salvador, confiando nele para a sua eternidade, ou rejeita sua oferta de vida eterna e caminha para a perdição. O apóstolo Paulo afirmou que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ali, títulos, riquezas e status não terão valor. A única coisa que importará será a resposta do seu coração a Cristo. A pergunta é direta e inquietante. Se a sua vida terminasse hoje, onde passaria a eternidade? Como Augustus Nicodemos tantas vezes enfatiza, não há neutralidade diante do Evangelho. O silêncio já é uma resposta, o adiamento já é uma escolha. O chamado de Deus é urgente e decisivo. Hoje, não amanhã, é o tempo de arrependimento e fé. E é com essa pergunta que encerramos. Sua eternidade já está definida em Cristo, ou você ainda vive na ilusão de que pode decidir depois?